Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver inverter a ordem de integração para calcular uma integral dupla. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: inverta a ordem de integração para calcular a integral de 0 até 1 da integral de raiz de x até raiz cúbica de x desse integrando aqui, e elevado a y sobre y quadrado dy dx. Bom, pausa a videoaula, tenta fazer e aí depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um Pix, na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Bom, vamos imaginar que você tentou fazer e agora a gente vai comparar. Bom, aqui vamos começar fazendo um desenho da nossa região, de interesse aqui, né? Então nós temos aqui o XY, né? Vamos botar aqui os eixos X, Y. Isso daqui, olha só, o nosso Y, né? Ele está variando aqui, indo de raiz de X até raiz cúbica de X, enquanto que o nosso X, ele está variando de 0 a 1. Então, eu já sei que de 0 a 1 vai o nosso X, vou botar aqui, ó, de 0 até 1. E o nosso Y tem que começar na curva que seria Y igual a raiz de X, né? E tem que terminar na curva que seria y igual a raiz cúbica de x, tá? Como é que fica isso? Bom, a raiz de x, né, seria uma curva mais ou menos assim, ó. Bom, assim mais ou menos. Vamos botar, né? 1, quando você tira a raiz quadrada de 1, dá 1, né? Então, aqui seria a nossa curva, essa daqui, y igual a raiz de x. A curva y igual a... Opa, deixa eu botar aqui. A curva y igual a raiz cúbica de x, né? Ela é parecida com essa curva do y igual a raiz de x, só que ela é um pouco mais acima aqui, né? Está um pouco acima dessa nossa curva até chegar em 1. Depois ela acaba ficando abaixo, né? Ou seja, é algo mais ou menos assim. Deixa eu tentar fazer, ver se eu consigo fazer o seguinte, olha só, mais ou menos assim, ó. Aí, não vai ficar perfeito como eu gostaria que ficasse, mas vai dar para pelo menos entender como é que é, assim, digamos, tá? Então, seria algo desse jeito. E essa seria a nossa y igual a raiz cúbica. Deixa eu botar um pouco mais para lá. Y igual a raiz cúbica de x. Eu vou tentar fazer agora sem escala, tá? E de uma forma um pouco mais... que fica um pouco mais de espaço aqui para ficar melhor a explicação. Então, agora que você entendeu mais ou menos como é que vai ser, então imagina que vai ser assim, ó. Deixa eu só refazer isso aqui, né? Só que agora colocando, eu vou tentar fazer a mão livre aqui, ó. Digamos que essa aqui seja a nossa y igual a raiz de x e digamos que essa daqui seja a nossa essa aqui seja a nossa y igual a raiz cúbica de x. Finge que tá bonitinho aí, né? Tá feio aqui, mas enfim. O que a gente tem aqui? Quando a gente pega um certo valor para x, né? A gente pega um certo valor para x, tá aqui. O nosso y, ele vai variar aqui, começando em raiz de x e indo até o nosso raiz cúbica de x. Ok. Só que agora a gente quer mudar essa integral, né? Mudar a ordem da integração. Então, vamos repetir aqui esses mesmos gráficos. Então, digamos, tentar aqui de novo, né? Fazer a mão livre. Esse aqui seria o nosso y. Não vou primeiro colocar esse y igual a raiz de x, não, que daqui a pouco eu vou precisar mudar a variável, né? Então, digamos que isso aqui é o gráfico para y igual a raiz de x e que esse aqui, digamos, que seja o gráfico para y igual a raiz cúbica de x, tá? De novo, finge que está bem feito aqui o desenho, não tá, mas enfim. O que a gente quer agora é o seguinte, ó. Primeiro veja que ambos os casos, né? Quando você tem 1, a raiz quadrada de 1 é 1, né? E a raiz cúbica de 1 também é 1. Então, quer dizer que essas curvas elas se encontram aqui no valor para x igual a 1, tá? Então, aqui, ó, também nós vamos ter um encontro quando a gente colocar nosso valor de y igual a 1, tá? Ok. Opa. Ok, aqui. E agora o que acontece? Nós queremos ver a variação assim, ó. Para um certo valor de y, que vai estar em 0,1, nós vamos ver como que o nosso x vai variar aqui. Bom, veja que ele vai variar começando nessa curva aqui embaixo, né? E quem é essa curva aqui, que ela começa a parte aqui acima, depois fica abaixo? Essa
é o nosso y igual a raiz cúbica de x. Que se eu for fazer trocando as variáveis, né, eu quero isolar minha variável x, como é que ficaria? Seria x igual a y ao cubo, né? Você eleva ao cubo ambos os membros, né? Então, por exemplo, você tem isso aqui, ó, elevando ao cubo ambos os membros, vai simplificar a raiz cúbica com elevado ao cubo, e aí vai sobrar y ao cubo igual a x. Você pode escrever ao contrário, x igual a y ao cubo. Então, já fiz ali direto, digamos assim, né? Então, o nosso x está começando aqui, em y ao cubo. E ele vai até aqui, ó, essa outra curva. Essa outra curva, que a gente sabe que antes era y igual a raiz de x, quando você trocar de lugar, vai ser agora x igual a y ao quadrado, né? De novo, se você levar ao quadrado ambos os membros ali, você vai ter a raiz de x ao quadrado, desse lado y ao quadrado. Aqui nós estamos no intervalo positivo para x e para y, então aqui a gente vai simplificar e vai continuar sendo x positivo, né? E aqui vai ficar, y ao quadrado. E aí você vai poder escrever x igual a y ao quadrado, né? De novo, eu já fiz direto ali. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ó. O nosso x começou nessa curva aqui, que foi x igual a y ao cubo, e terminou nessa curva aqui, que foi x igual a y ao quadrado. Então, ó, usando essas informações, o que a gente vai ter? Que a integral de 0 até 1 da raiz de x, raiz cúbica de x, de e elevado a y, y ao quadrado, dy dx, se a gente inverte a ordem das integrais, né, o nosso y vai variar de 0 a 1, vai acabar sendo o mesmo intervalo que o x variava, porque a forma como estão esses gráficos aqui, né? Só que o nosso x agora, ele vai começar, como a gente viu aqui no gráfico, né? Vai começar em y ao cubo e vai até y ao quadrado, tá? Então, é assim que vai fazer o nosso x. Aqui eu continuo sendo e elevado a y sobre y ao quadrado, só que agora eu vou fazer a derivada em relação a x para depois a derivada em relação a y. Beleza, então vamos agora fazer o cálculo dessa integral, né? Essas duas integrais elas vão ter o mesmo valor, né? Só mudou a ordem de integração. Bom, fazendo aqui, né, em relação a integrar em relação a x, isso aqui, então quer dizer que isso aqui tudo vira uma constante, então vai ser a integral de 0 até 1, isso aqui tudo derivando em relação a x vai ser simplesmente x, né? Porque se a gente deriva em relação a x, volta a ser, e eu boto aqui, claro, né, é elevado a y ao quadrado. Se eu derivo isso aqui em relação a x, ó, aqui vai dar 1 e vai sobrar esse termo, é elevado a y sobre y ao quadrado, que é o que a gente tinha aqui. Então, agora vai ser em relação a y, mas vamos lembrar aqui, né, que tem que fazer isso começando aqui de y ao cubo e indo até y ao quadrado. Ok. Bom, a gente tem que pegar agora essa integral, essa expressão, no lugar de x botar y ao quadrado, menos no lugar de x botar y ao cubo. Então, nós vamos ter de 0 até 1 de y ao quadrado vezes e elevado a y sobre y ao quadrado, menos, agora, y ao cubo vezes e elevado a y ao quadrado. E aqui o nosso dy. Beleza. Vamos resolvendo aqui, ó. Bom, aqui veja que dá para simplificar. O y ao quadrado está multiplicando, y ao quadrado está dividindo, vai simplificar os dois. Já aqui, ó, y ao cubo e y ao quadrado vai dar para simplificar, só que aqui vai sobrar 1, né? E aqui vai sobrar y, porque aqui está o cubo, né? E aqui está o quadrado, então vai acabar sobrando um termo y aqui. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, a integral de 0 a 1 de e elevado a y, né? Porque aqui fica só 1 e 1, menos y e elevado a y, né? Lembra que sobrou um y aqui. dy. Ok, vamos agora calcular essa integral, né? A primeira integral ela é tranquila, né? Porque a integral de e elevado a y dy, a gente pode fazer simples, né? Porque a derivada de e elevado a y em relação a y é a própria e elevado a y. Só que essa segunda integral aqui, ó, que seria a integral de y e elevado a y dy, né? Ela já precisa de alguma outra forma para a gente poder fazer. E aqui no caso a gente vai fazer utilizando integração por partes, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que essa parte aqui é o nosso u e vamos dizer que essa parte aqui é o nosso dv. Então vai ficar assim, ó. U vai ser igual a y, então du vai ser igual a dy, né? E dv vai ser igual a e elevado a y dy. Então, quem que vai ser v? Vai ser e elevado a y, né? Porque lembra, se você deriva e elevado a y em relação a y, volta a ser e elevado a y de novo, né? Ou seja, e elevado a u, a derivada disso em relação a u é o próprio e elevado a u, né? A gente já sabe disso aqui. Bom, então como é que vai ficar a nossa integral ali, né? A primeira
a gente já sabe, vai dar o próprio... Não, deixa eu botar mais para baixo aqui, né? Primeiro a gente já sabe, vai dar o próprio e elevado a y, indo de 0 até 1, menos. Agora essa coisa toda aqui, né? Vou botar aqui entre parênteses aqui, tá? Vou botar aqui. Vai ser o quê? Integração por partes fica u vezes v, né? Então aqui vai aparecer u vezes v, então vai ser y elevado a y. Ops. Y elevado a y. Lembra que esse termo aqui, ó, é o u vezes v, quando a gente está fazendo a técnica de integração por partes. Menos, e aqui tem que aparecer a integral de VDU, tá? Então, no caso aqui de 0 a 1, né? Sim, aqui também estava de 0 a 1, né? Obviamente. VDU, então vai ser e elevado a y vezes o nosso du, que foi dy, né? Então, lembra que essa partezinha aqui, né? Vamos colocar que foi a integral, né? Ou menos, né? A integral, bota aqui, menos a integral de menos a integral de VDU, né? Lembra que é assim que a gente faz quando a gente está integrando em relação, ou utilizando, né? Integração por partes, né? Aparece o V menos a integral de VDU. Bom, continuando aqui nossas contas, né? Vai ficar como agora? Opa, e elevado a y, boto y igual a 1, depois y igual a 0, então vai ter e elevado a 1 menos e elevado a 0, foi essa primeira parte aqui. Agora aqui menos, né? Aqui vai ser como? Deixa eu botar colchetes aqui, né? No lugar de y tem que ser 1, depois no lugar de y tem que ser 0. Então vai ser 1 vezes e elevado a 1 menos 0 vezes e elevado a 0. Então foi essa parte aqui que eu resolvi. Agora aqui, ó, menos, né, que tem essa fórmula aqui. Quanto é que dá essa integral? Vou ter que usar umas chaves aqui. Deixa eu apagar ali para fazer uma chave direito, né? Ali vai ficar o quê? Bom, se eu tenho e elevado a y, eu sei que a própria integral é e elevado a y mesmo, e eu vou ter que avaliar isso de 0. Avaliar isso aqui de 0 até 1. Deixa eu fechar aqui minhas chaves. Ok, então vamos fazer nossas continhas aqui. Ali vai dar o seguinte, ó, e elevado a 1 vai dar o próprio e elevado a 1. E elevado a 1 vai dar e, menos e elevado a 0, essa parte aqui, ó, dá 1. Então ficou menos 1. Menos, aqui vamos abrir as chaves. Não vou precisar nem das chaves agora, porque aqui eu vou transformar em parênteses, então vou botar colchete. Aqui vai ficar 1 vezes e elevado a 1 vai dar e, menos, esse 0 vezes e elevado a 0, essa parte toda aqui vai dar 0, né? Que está multiplicando por 0. Bom, e aqui vai continuar sendo menos, e aqui agora vamos fazer, né? No lugar de y vai ser 1, então e elevado a 1 menos, no lugar de y vai ser 0, e elevado a 0. E aí eu fecho aqui o meu colchete. Beleza. Então vai ficar como aqui, olha só. Aqui vai dar e menos 1, eu repeti. Aqui, ó, vai ficar menos e, né? Porque essa conta aqui, ó, eu estava com e, multipliquei por menos 1, ficou menos e. Esse menos que está 1 aqui, que está multiplicando esse menos 1 aqui, ó, esse menos por menos, quando você fizer o jogo de sinal vai ficar mais, né? Então vai simplesmente você repetir o que der aqui, né? Vai ser e elevado a 1, que é o próprio e, menos 1, que é elevado a 0, dá 1. Então quanto é que vai dar isso aqui? Olha só, bom, dá para simplificar esse e e esse menos e, e ali vai sobrar uma vez esse termo e esse menos 1 e esse menos 1, ou seja, vai dar e menos 2. Então, a resposta daquela integral que a gente viu originalmente é o número e, a constante e, menos 2. Belezinha? E aí, você chegou nessa resposta? Ficou com alguma dúvida? Coloca aí na seção de comentários. Aproveita agora que você fez esse exercício e faz um outro que vai ser parecido com esse aqui, que é esse daqui, olha só. Vou mostrar para vocês. Aqui. Faz esse exercício, eu mudei ali um intervalo de integração para y, tá? Mas quando você fizer o desenho, você vai ver que vai ser análogo ao que a gente fez anteriormente, né? Não vai dar exatamente o mesmo intervalo de integração, mas vai ser análogo, tá bom? Faz aí, se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Na descrição eu vou colocar o gabarito. E, claro, deixa o seu curtir se não deixou, inscreva-se no canal se não tiver inscrito e ajude o professor que lhe ajuda fazendo um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Até mais e tchau!